Alô, Felipe Luiz? GPS não faz gol, irmão. Quem faz gol é jogador. Bom dia. Só um minutinho, deixa o like, se inscreva, compartilhe, ative a notificação do sino, é muito importante para o nosso crescimento. Segue o vídeo. Tanto do Flamengo quanto do Fluminense. O Fluminense, para mim, dentro do que ele tem, o grupo do Fluminense, para mim, é um grupo bem abaixo das tradições do clube, né? Agora, com a saída do Arias, então, meu amigo, caiu muito, caiu muito. Era um jogador extremamente importante, né? Dentro do contexto, né? E o Flamengo, Léo, mais do mesmo, mais do mesmo. O Flamengo tem uma estrutura de saída de bola e tal, mas no final ali do campo, eu falo sempre no acabamento, o Flamengo não tem nada, zero, zero. O Flamengo não tem nada, muita dificuldade, muita dificuldade. O Felipe Luiz pode falar, mas os adversários que jogam contra a gente sempre jogam com linha baixa. Qual é a novidade disso? Ô, Léo, o Mirassol está fazendo uma campanha bacana, legal e tal. O Mirassol, lá dentro de Mirassol, vai se lançar para o ataque com o Flamengo? Ou vai jogar com precaução, arrumadinho, ajustadinho, para sair em contra-ataque? É óbvio que vai jogar assim. Então, cara, o Flamengo perde muito sem o Pedro, isso aí a gente falou. O Pedro é um jogador diferente, não porque fez o gol, não porque fez o gol. O Pedro é um jogador diferente. Você não pode abrir mão, na minha opinião, de um atleta com a capacidade do Pedro, que é o que a gente fala aqui. Você jogou nessa função de 9, como é difícil fazer gol, né? Você não pode abrir mão de um atleta desse, porque ele não é pressionante, porque ele não é. Enfim, os atletas dele do Flamengo hoje, para mim, tá? Com maior capacidade de inventividade, chama-se Arrascaeta e Pedro. O Pedro teve o embrólio aí, desde que voltou da contusão, não joga. E o Arrascaeta se arrasta em campo. Por que o Arrascaeta se arrasta em campo? Ele tem uma condição física complicada, a gente sabe disso e tal, mas você desgasta muito esse seu número 10, que é um cara totalmente diferente, para ser pressionante. E corre para lá, e corre para cá, e corre para lá, e corre para cá, e quando ele tem a bola, ele está levemente ou, muitas das vezes, muito cansado. E aí não tem a mente tranquila para fazer as melhores opções. Então, você tem que mudar. E aí o amigo falou ali, perfeito, concordo, o Flamengo muito cansado. Por que o Flamengo está muito cansado? O Felipe Luiz cismou que o time é pressionante. Então, você hoje vai buscar no mercado aí internacional, brasileiro, sul-americano, norte-americano, da África, sei lá de onde, jogadores pressionantes. Você não vai pegar jogadores que saibam jogar bola. Então, o primeiro ponto do atleta é saber jogar bola. Os europeus, os grandes europeus, vêm aqui no Brasil buscar mão de obra qualificada, jogadores que sabem jogar bola. E aí ajusta dentro do padrão dele. Baixa um pouquinho mais, marca um pouquinho ali, mas não tira a capacidade do atleta de jogar. E para mim isso aconteceu com o Pedro. O Pedro está errado quando ele se desmotiva, e ele falou ontem novamente, mas tem alguns motivos ali por trás que levam o cara. E outra coisa, o senhor Boto tem aquela música, né, Léo? Cuidado, o tubarão vai te pegar, hein? Porque tá feia a coisa. Tá feia a coisa. Nos Estados Unidos, nossa, era entrevista para cá, entrevista para lá, cercado de repórter, e fala daqui, e fala dali. Estava falando mais do que deveria. E agora sumiu, desapareceu, não dá entrevista. E ele tinha que matar essa parada do Pedro com o Felipe Luiz, e não estou medindo aqui quem tem razão, quem não tem razão, isso já passou. Ele tinha que vir a público falar alguma coisa. E ontem, o Pedro, inteligentemente, na minha opinião, jogou ele aos leões. Se vira aí agora. Você foi deselegante comigo, você me desvalorizou, você falou aí na imprensa um monte de coisa, se vira agora aí. Então, Léo, eu vejo isso. Não sei se o Pedro vale 10 milhões de euros, 15, 20, 50, 70, 80. Enfim, não tem um atacante no Brasil e, olha, no mundo, com preço, lógico que a gente não vai conseguir. O Flamengo vai sair, o Pedro vai chegar, o Harry Kane. Não tem como, é muito caro. É fora dos padrões brasileiros. Então, você tem o Pedro ali, você não pode desvalorizar um jogador como esse. E foi o que o Boto fez. A partir daí, o Pedro, erradamente, volta a falar, deu uma desmotivada. Cada um recebe a informação do jeito que é, entendeu? Você, na vida, você recebe uma informação muito ruim a nível de condutas. Você acha de uma maneira, eu posso receber a mesma informação e falar, Léo, vamos embora, vamos seguir, vamos resolver isso aqui e tocar para ver. Você fala, Marcelo, não tem mais jeito não. Isso aí já era, não tem como a gente seguir. Cada um reage de uma forma. O Pedro não reagiu bem. Errou. Mas a sua capacidade, E é nítido, Léo, é nítido a falta que esse cara faz.
Vai jogar mal, vai jogar bem, vai não sei o quê, mas ele é diferente. E provou ontem. Léo, eu não vou falar nem do gol. A jogada dele antes do gol, você foi atacante, quando ele finge que vai chutar, que o cara dá um carrinho, acho que ele está deslizando até agora lá, saindo do Maracanã, o cara passa, ele simplesmente levanta a cabeça e faz uma finalização de perna esquerda, onde o Fábio defende, sai o escanteio, ele vai e faz o gol. Antes da jogada, ele, antes do meio-campo, ele dá uma raspada com a cabeça. O Juninho pega a bola, ele sai atrás do Juninho e chega lá na frente, se lançando em velocidade para fazer essa jogada que eu falei. Então, Léo, algumas análises, na minha opinião, totalmente equivocadas, expuseram um atleta de muita capacidade, onde você tem que tomar cuidado, sim. Você tem que ter cuidados especiais com algumas situações. Não é para externar, resolve internamente. O Pedro fala sobre isso. Resolve internamente. Bota ele na mesa, sacode ele pelo pescoço, faz o que é que fazer. Mas resolve internamente, não expor uma pessoa, e aí eu não estou falando nem do atleta de futebol, expor uma pessoa do jeito que ele foi exposto. Mas Deus é bom demais, ele deu a volta por cima, né? O Pedro foi maravilhoso, espetacular. Não, fez o que ele sabe fazer. Atacante de área, a bola passou ali, ele empurrou a bola para dentro. Então, é isso que o Flamengo precisa e o Felipe Luiz tem que estar atento. Quando eu brinquei na entrada, GPS não faz gol, GPS, fisiologista, departamento médico, preparador físico, venda, não venda e tal, tudo isso faz parte do contexto do futebol. Mas nenhum desses caras definem como definiu o Pedro no jogo de ontem. Você tem que atentar para o atleta que você tem. E outro atleta que está sofrendo muito na mão disso, além da falta de um contexto de ataque muito abaixo. Eu vejo que o Felipe, na minha opinião, está deixando a parte ofensiva muito na mão dos jogadores, para os jogadores resolverem. Tanto é que, para mim, ontem, quando ele faz as trocas, Léo, você olha para o campo e fala assim, por que botou esse? Por que botou aquele? Não muda nada drasticamente. Só entra um no lugar do outro e bota para jogar para ver o que vai acontecer. E foi exatamente o que aconteceu no jogo de ontem. Então, o Felipe precisa ajustar esse setor ofensivo. É óbvio, quem vai resolver sempre serão os jogadores, Léo. Sempre serão os jogadores. Mas você, no dia a dia, você precisa, é necessário você criar ideias para quando você tem um time com linha baixa, com linha estruturada, 2 linhas de 5, uma linha de 6, uma linha de 4, o que quer que seja. O que você vai fazer? Vou botar 2 atacantes, vou botar 3 atacantes, vou abaixar a linha para trazer o time um pouquinho de fora da área, enfim, mudar a sua estratégia. O Felipe está teimando em não mudar a estratégia. Então, as convicções dele estão se tornando teimosia. E o Flamengo, pelo time que tem ontem, mais uma vez, fez um jogo muito ruim. E pior para mim, Léo, todo jogo que o Flamengo joga, após o jogo, o Felipe vem e fala como se o Flamengo tivesse jogado contra a seleção do mundo. Porque o time é muito bom, porque o adversário, porque isso, porque aquilo. O Santos, que ele tanto elogiou, que era espetacular, maravilhoso, sensacional, tomou de 3-0 do Mirassol, com todo respeito ao Mirassol. Com todo respeito ao Mirassol. Ou seja, o Santos é tão forte assim, ou o Flamengo, que foi ineficiente no jogo contra eles. Boa, bacana, professor. Até seguindo em cima disso, a gente vai dar um bom dia para meu parceiro Jota Batista. Tamo junto, Jota. Um grande abraço para você. Beijo no coração da minha amiga Dulce. Um grande abraço para você. Seja bem-vinda, minha amiga. Boa semana para você. Amém, 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 amém. E aí, falando do gol do Pedro, um bom dia também para minha amiga Ingrid, que está aí com a gente. Bom dia, um grande abraço. Meu parceiro José Elias, lá de São Caetano do Sul, também dando aquela moral para a gente. Um grande abraço para você. Meu camarada Glauber Lopes, Tamo junto, meu irmão. Ele falando sobre as deficiências do Flamengo. Lembrando a galera que está aqui com a gente, deixa o like aí, é muito importante para o nosso crescimento, contar com o apoio e a participação de todos vocês. Meu parceiro Wagner Love, tá aí o Wagner Love falando um pouquinho também com a gente, Felipe Luiz é paneleiro, estava com medo de colocar o Pedro, o Pedro entrou e marcou. E aí o meu parceiro Odair Xavier, Pedro não vem em baixa depois do vazamento de Boto, já é antes disso, Lembrando, Odair, que o Pedro ele vem de uma lesão, É bom também nós deixarmos isso bem claro, Ele vem voltando de uma lesão e o Felipe vem o colocando de forma gradativa, Então é algo aí também que a gente tem que trazer para as nossas análises, Vem baixa, sim, concordo, mas era natural, era normal, E se você pegar os minutos, que o Pedro vem jogando, é minutos realmente de quem está voltando. Jogou de titular, um jogo, 2 jogos, sim, mas faz parte. É gradativo esse ritmo de jogo, esse ritmo de competição. Lembrando que ele voltou antes do tempo. Então o Felipe tem que ter esse entendimento também. Para mim fica muito claro, o Pedro é o melhor atacante que o Flamengo tem. Não dá para abrir mão do Pedro se você não tiver outro jogador. É a mesma coisa, o Felipe afastou o Pedro, como eu já tinha falado semana passada. O Pedro para mim errou.
Poderia ter afastado o Pedro, nem ter dado aquela entrevista contra o São Paulo. O Flamengo teria a obrigação de ir ao mercado e buscar um jogador onde a probabilidade dele acontecer, entregar aí 20, 25 gols na temporada, ser grande. Né? Porque o Flamengo não pode ficar essa bola circulando ali na frente da área. Me desculpe. Não adianta nada pressionar, né? Movimentação ali na frente, marcar e cadê o cara para colocar a bola para dentro? Foi o que aconteceu ontem no jogo, no primeiro tempo. Posse de bola, empurra o Fluminense para trás,